Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo se destina aos meus alunos do terceiro ano do ensino médio. A gente vai começar a ver NOx e reações redox. Então, como é que vai funcionar? Essa telinha vai subir aqui para o cantinho da tela, vocês vão conseguir me ver, enfim, eu explicando as matérias, e aí eu vou projetar os slides com os conteúdos, para vocês acompanharem, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre NOx e redox. Tá? O que é o NOx? NOx é número de oxidação. Mas para não ficar escrevendo sempre número de oxidação, a gente trata como NOx. E o que é efetivamente o NOx, né? O número de oxidação? Repara que está escrito aí, é uma carga real assumida por uma ligação iônica, porque é uma carga real e uma ligação iônica. Vamos lembrar que uma ligação iônica ocorre com a transferência de elétrons. Então, um íon, né, um átomo, ele vai perder os seus elétrons, vai se transformar num íon, e o outro também vai receber esses elétrons. Então, numa ligação iônica, você tem essa transferência. Quando você tem essa real transferência de elétrons, você tem efetivamente uma carga. Você tem íons com cargas positivas, que são os cátions, e com cargas negativas, que são os ânions. O NOx pode ser essa carga real ou o caráter parcial adquirido por uma ligação covalente. Como assim? Na ligação covalente, a gente não tem essa transferência de elétrons, a gente tem um compartilhamento. Então, esse elétron ele não deixa de existir na eletrosfera de um átomo para passar a existir na eletrosfera de outro átomo. Na verdade, eles estão compartilhando. Esse mesmo elétron passa pelas duas eletrosferas. Qual é a ideia do NOx? Né? Por que a gente também pode ter uma carga mesmo com ligações covalentes? A ideia é que, se a gente quebrasse essa ligação covalente, quem ficaria com os elétrons? E aí a tendência de ficar com os elétrons é daquele elemento mais eletronegativo. E a gente vai ter que lembrar de eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons dentro de uma ligação química. E o mais eletronegativo, o elemento mais eletronegativo, é o flúor. Tudo bem? Então, aqui nesse slide a gente tem mais ou menos essas informações, né? Basicamente, são essas as informações. A início aqui é a ideia de NOx, né? Que vai indicar a quantidade de elétrons que os átomos de um elemento químico cedem ou recebem nas ligações. Nas ligações iônicas, como eu disse, efetivamente esses elétrons que foram transferidos, e na ligação covalente é uma ideia que, se a ligação fosse rompida, quem teria a preferência de ficar com os elétrons. Bem, essa é a definição de NOx. É daí que vem o número de oxidação, ele não vem do nada. Aqui a gente tem uma representação desses números de oxidação. Vocês podem reparar que eu tenho duas reações. Na primeira, hidrogênio mais cloro, está gerando HCl. Na segunda, eu tenho enxofre com oxigênio, está gerando dióxido de enxofre. Reparem nos números de cima, que estão em vermelho. Esses números são os números de oxidação, tá? Que eu tenho aqui em cima. Então, os elementos eles podem ser atribuídos a esses elementos os números de oxidação. E aqui você tem elementos que têm mudança do número de oxidação. Se vocês repararem, o hidrogênio aqui vai para 0 e no produto ele já vai para mais 1. O cloro aqui no reagente vai para 0 e no produto ele já é menos 1. Aqui tem uma informação, quando você tem o aumento do NOx, são os elementos que são oxidados, e quando você tem a diminuição do NOx, são os elementos que são reduzidos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aí a gente tem as regras para a determinação desse NOx. Alguns elementos, pessoal, possuem NOx fixo. Desses elementos eu preciso saber, porque é a partir dos elementos com NOx fixo que eu vou conseguir calcular o NOx dos elementos variáveis.
Então, se eu não sei os fixos, eu não consigo calcular o NOx dos elementos variáveis, tá? Então, é chato, mas isso eu tenho que saber. Metais alcalinos são os metais da família 1. Então, metais alcalinos e a prata possuem NOx fixo mais 1. Metais alcalinos terrosos e o zinco possuem NOx fixo mais 2. Por que mais? Porque a ideia é que eles sempre vão perder esses elétrons. Perde um elétron mais 1, perde 2 elétrons mais 2. Por isso que a carga é mais do número 2. Alumínio também tem carga fixa. E a carga do alumínio é mais 3. Hidrogênio não tem NOx fixo, mas ele tem um NOx comum. O NOx mais 1 vai ser o NOx atribuído ao hidrogênio na maioria das substâncias que a gente vai trabalhar. Qual é a exceção? A exceção são os hidretos metálicos, quando eu tenho o hidrogênio ligado a um metal da família 1, ou alguns também da família 2. E aí, nesse caso, o NOx do hidrogênio é menos 1. Vai ser bem mais difícil a gente encontrar hidreto nos nossos exercícios e nas nossas reações, tá? Mas se por um acaso você encontrar, você sabe que não é impossível de existir NOx menos 1 no hidrogênio. Oxigênio tem NOx geralmente menos 2, mas em peróxidos o NOx é menos 1. Não tem só NOx variável em peróxido, também tem nos superóxidos. Mas, para a gente, nesse momento, fica melhor a gente lembrar só da sua carga comum, sua carga mais geral, e dessa exceção que são os peróxidos. Eu tenho aqui, para vocês darem uma olhada, um exemplo de um peróxido muito comum, que é a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Reparem aqui no meu peróxido que eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio e oxigênio ligado a oxigênio. São ligações covalentes, certo? Então, a gente vai pensar se, hipoteticamente, essa ligação fosse quebrada, fosse rompida. Se eu quebro essa ligação, oxigênio e hidrogênio, quem vai ter a preferência de ficar com o elétron? O oxigênio ou o hidrogênio? Vai ter a preferência o elemento mais eletronegativo. Nesse caso, é o oxigênio. Então, o oxigênio ficaria com os elétrons da ligação, movendo uma carga positiva para o hidrogênio. Mas aqui, ó, oxigênio com oxigênio, eu não tenho preferência de quem vai ficar com esses elétrons. Por que essa preferência não existe? Porque é oxigênio com oxigênio. A eletronegatividade ela é referente ao elemento. Então, é uma eletronegatividade para os átomos de oxigênio. Então, aqui eles não vão ter diferença de eletronegatividade. Então, nenhum deles vai ter preferência a ficar com esses elétrons. Por isso que em peróxidos, a carga do meu oxigênio é menos 1. Diferente da maioria dos outros elementos em que a carga do oxigênio vai ser menos 2. Porque ele vai ter a preferência a receber 2 elétrons. Tá? Flúor, carga menos 1. Demais halogênios, né, os outros elementos da família 17, eles também tendem a ter carga menos 1. Qual é a exceção? É quando na minha substância eu tenho a presença de oxigênio. Tá? Se eu tenho na minha substância um halogênio e um oxigênio, a carga do halogênio vai variar. A gente vai ver nos exemplos. Substância simples, o NOx é 0. Lembrar que substâncias simples são aquelas substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento. Por que o NOx é 0? Porque se é o mesmo elemento, não tem diferença de eletronegatividade. Então, o NOx desse tipo de substância simples, o NOx é 0. Primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vou analisar uma reação para saber se teve mudança de NOx nas substâncias é procurar as substâncias simples. Para a gente não esquecer de lembrar, não esquecer de colocar que as substâncias simples possuem NOx 0. Para a gente não se confundir e acabar dando NOx diferentes para aquela substância. Íons monatômicos têm a própria carga do íon. Então, se eu tenho, no caso, sódio, por exemplo, que a carga é mais 1. Se eu tenho Na+, o NOx é mais 1, porque é a própria carga do meu íon. Atenção a isso.
Para calcular o NOx em uma molécula, eu tenho que saber que o somatório dos NOx é zero. Por que o somatório do NOx de cada elemento é zero? Porque a minha molécula não tem carga resultante. A molécula não tem carga, certo? Se ela não tem carga, é porque as cargas positivas anulam as cargas negativas. Então, esse somatório de NOx vai dar zero. Se eu tenho um íon, se eu tenho uma estrutura com carga, o somatório do NOx é igual à carga do íon. Tá bom? Principais íons, e aí eu falo de ânions, que são os que a gente vai usar mais. Ânions são os íons com cargas negativas. Os principais: sulfato, carbonato e nitrato. Por que eu coloquei esses principais aqui, pessoal? Porque em algumas questões, em alguns exercícios que vocês vão se deparar, vocês vão ter que usar a carga do ânion como um todo para conseguir calcular o NOx da substância, ao invés de calcular o NOx de cada elemento. Isso vai ficar mais claro nos partir para os exercícios, tá? E aí vamos ao conceito de NOx de carbono dentro de uma molécula orgânica. Reparem aqui, eu tenho aí a molécula. E aí, saiu na animação, mas tudo bem, já apareceu essa carguinha aqui, que é o seguinte. Essas setas verdes aqui, elas estão me indicando a direção do elemento mais eletronegativo. Aqui na ligação carbono-oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Nas ligações carbono-hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Nas ligações carbono-carbono, ninguém é mais eletronegativo, porque é carbono com carbono. E aí eu distribuí o NOx do hidrogênio. O NOx do hidrogênio não é mais um? Botei mais um nos meus hidrogênios. O NOx do oxigênio não é menos 2? Então, ele apareceu também. E aí, o que acontece aqui? Eu consigo calcular a carga de cada carbono. Por quê? Tá vendo que esse aqui tem um menos 3? Por que menos 3? Porque ele está recebendo... Se essas ligações fossem rompidas, ele estaria recebendo mais 3 elétrons de cada ligação que ele faz com o hidrogênio. Por que cada hidrogênio desse aqui é mais um? Porque no rompimento dessa ligação, o hidrogênio perde o elétron para o carbono. Então, aqui fica mais e o carbono ficaria menos 1. Mesma coisa acontece com esse, mesma coisa acontece com esse. Totalizando, menos 3 de carga nesse carbono, nesse primeiro carbono aqui. Nesse carbono do meio, eu tenho um hidrogênio, que é o de cima, mesmo esquema, ele é mais um, porque ele tem a tendência, se essa ligação fosse quebrada, a perder esse elétron, e o carbono a receber esse elétron. Isso também acontece com o hidrogênio de baixo. Logo, esse carbono aqui soma menos 2 em sua carga, é como se ele recebesse mais 2 elétrons. E esse carbono aqui da ponta? Bem, o oxigênio não é o mais eletronegativo? Ele ficaria com 2 elétrons dessa ligação e o carbono perderia 2 elétrons, por isso mais 2. Mas esse carbono também está ligado ao hidrogênio. O hidrogênio aqui é mais 1, porque o carbono é mais eletronegativo. Por isso esse menos 1 aqui. Fazendo esse somatório, mais 2 com menos 1, mais 1. Então eu consigo saber o NOx de cada carbono. Esse da ponta, menos 3. Esse do meio, menos 2. E esse da outra extremidade, mais 1. Isso é para calcular o NOx de cada carbono dentro da minha molécula. Mas eu posso calcular o NOx médio dos carbonos nessa estrutura. Como é que eu faço isso? 3 vezes o NOx do carbono. Por que 3? Porque eu tenho 3 carbonos na minha molécula. 6 vezes mais 1. De onde veio esse mais 1? Esse mais 1 é o NOx do hidrogênio. E eu tenho quantos hidrogênios nessa molécula? 6. Por isso, 6 vezes mais 1. Mais 1 vezes menos 2. Menos 2 é a carga do oxigênio. 1, porque só tem um oxigênio. É uma molécula, então o somatório tem que dar 0. Então, 3 vezes o NOx do carbono, mais 6, menos 2, tem que dar 0.
Efetuando esse cálculo, o que eu tenho? Que o NOx do carbono é menos 4 sobre 3. A gente deixa assim mesmo na forma de fração, para não deixar um número muito pequeno. Reparem o seguinte, a gente calculou o NOx médio, e se eu faço isso olhando para essa forma, eu vou chegar no mesmo lugar. Por quê? Menos 3 com menos 2, menos 5. Menos 5 com mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por quantos carbonos? 3. Mesmo resultado. Menos 4 sobre 3. Tá? Então, da outra forma, fórmula do slide anterior, a gente utiliza quando quer saber o NOx de cada carbono. Nessa forma, a gente utiliza para saber o NOx médio dos carbonos. Ok? Vamos para um exercício aqui. Alguns átomos podem apresentar NOx variável. Um exemplo disso são os átomos de enxofre nas seguintes substâncias. E aí eu tenho 5 substâncias que contêm enxofre. SO2, SO3, H2SO4, H2S e SO. O NOx do enxofre em cada substância acima é, respectivamente. Vamos lá. Coloquei aqui já, pra gente, os NOx fixos, tá? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. O do enxofre é variável, eu não sei. Por que já apareceu um 0 ali no S8? S8 indica que eu tenho 8 átomos de enxofre ligados. É uma substância simples, porque só tem átomos de enxofre. Logo, o NOx é 0. Então, a gente já sabe que o último NOx, a gente está falando aqui de respectivamente, o último NOx é 0. Então, a gente já elimina a letra C e a letra D. Só pode ser A e B. E como é que a gente pode calcular isso? Vamos lá para o primeiro. SO2. Eu posso fazer com cálculo de... calcular o valor de X. Como é que eu calcularia o valor de X nesse caso? X, que é o NOx do enxofre, menos 2 vezes, ou melhor, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, ficaria X menos 4. É igual a 0, tá? Porque é o sinal de menos aí. Que a carga do oxigênio é menos 2. Tá? Se eu quisesse desmembrar bonitinho, ficaria X mais 2 vezes, abre parênteses, a carga do oxigênio, que é menos 2. Tá bom? Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, ficaria X menos 4 é igual a 0. Ou eu posso fazer esse cálculo direto, sem precisar ficar fazendo o valor de X para todas as substâncias. 2 vezes menos 2, menos 4. A carga do oxigênio, para anular essa carga negativa, tem que ser mais 4. O que já me dá como alternativa unicamente a letra A. Mas eu vou fazer o resto para a gente chegar no raciocínio. SO3, mesma coisa. 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, qual é a carga do enxofre para poder anular essa carga negativa? Mais 6. Aqui, no caso do ácido sulfúrico, 2 vezes mais 1, mais 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 do oxigênio com mais 2 do hidrogênio vai dar um total de menos 6. A carga do enxofre, então, tem que ser mais 6 para eu conseguir anular essa carga negativa. E aqui no H2S, 2 vezes mais 1, mais 2. Para anular essa carga, o enxofre tem que ser menos 2. Então, a minha alternativa correta é a letra A. Se for confuso, tenta fazer no caderno, aos poucos, esse raciocínio, que é para ficar mais claro para vocês. Tá? E aí, vamos para as reações redox. Para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou dar uma pausa aqui e aí eu lanço um outro vídeo para reações redox. Tá bom?